filha que morreu, não vê essa não, né? Não vê não. Vê o filho dela. Oi? E não existe isso. A pessoa quando morre, o espírito da pessoa não fica mais aqui na terra. Pastor, mas graças a Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, se nós somos cristãos, isso nunca pode acontecer com a gente, né? Pode. Existe dois jeitos que Satanás ele entra na vida da pessoa. Existe aquela pessoa que já era possuída por demônios e não conhecia Jesus como endemoniado gadareno. Endemoniado gadareno tinha uma legião de demônios, mas ele nunca tinha se aproximado de Jesus. Jesus foi lá e libertou ele por falta de conhecimento, né? A Bíblia diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele não conhecia a verdade, então os demônios se apossaram dele. E existe, quando o Espírito não se apossa, que quando é que ele falou: meu povo foi destruído porque não faltou conhecimento, e alguns rejeitaram o conhecimento da verdade. E existe a possessão demoníaca pela insistência no erro e a desobediência a Deus. Você tem que ter cuidado com isso. A própria palavra diz que os demônios não saem da vida de uma pessoa e ela se afasta de Deus, eles voltam. Não é isso? 7 vezes pior. Eu vou mostrar em casa você rápido de uma possessão, uma pessoa que estava sendo atormentada por demônios por causa da desobediência. Então, você tem que ver isso. Que se você tem algum pecado, como Jesus falou assim, ó, não deis lugar ao diabo. Então, mesmo você tentando dentro da igreja, se você tem pecado, que você não luta contra aquilo ali, aquilo é uma porta. Daqui a pouco o demônio vai entrar por essa porta, você não sabe o que ele vai querer fazer com você. Você está entendendo? Ele vai começar a querer te atormentar, as coisas vão dar errado. Alguns ele ataca o casamento, outros ele ataca na saúde, outros ele ataca em depressão, outros vê o demônio atrás deles. Por quê? Porque a pessoa não está mais naquela área da palavra. Nós não podemos ser pessoa da igreja, nós tem que ser de Jesus. A pessoa saiu daquela área da palavra. Então, isso aí a pessoa passa a ser atormentada pelo Espírito imundo. Essa pessoa, que eu estou falando que ela viu que eu vou no quarto dela, essa pessoa era cristã desde pequenininha. Só que ela não estava na palavra, ela saiu da palavra. Ela foi ter um relacionamento e não tinha aprovação de Deus. O demônio entrou. Não é porque ela era cristã que ela foi perdoada, não. O diabo entrou. Jesus falou: não dê lugar. Ele não entrou no Judas, no Pedro. Pedro era um discípulo, líder da igreja, mas o diabo entrou nele. Por quê? Ele deu lugar. Ele deu lugar quando ele começou a discordar com Jesus. Jesus é quem? Verbo. Quando eu começo a discordar com a palavra, eu estou dando lugar do diabo. Quando ele começou a discordar com o que Jesus falava, foi aonde o diabo entrou em Pedro. Não perdoou Pedro só porque ele era discípulo, não, ele entrou. E nós podemos ser cristãos cheios do Espírito Santo, mas se você der um lugar, ele vai entrar. Aí ele vai começar a atacar a sua vida. Por isso, que se você sente que tem uma coisa na sua vida que é pecado, você precisa lutar contra isso, pedir força a Deus. Entendeu?
deixou uma mágoa, tá? Uma revolta. Tem gente que tem espírito de revolta. Ontem a gente estava vendo um filme, né? Que aquele homem ali, um montão de gente revoltada, revolta contra o pai, revolta contra a mãe, e isso também é um pecado. Porque pai e mãe, gente, diante de Deus é uma coisa sagrada. Eu não estou falando de você ficar andando para cima e para baixo com sua mãe, com seu pai, levar flores, dar presente, não é isso não, isso aqui, ó, isso tem que estar limpo, limpo. Você não pode ter raiva do seu pai, nada da sua mãe, do seu pai, senão o diabo vai entrar por dentro dele. Sim ou não? Você está entendendo? Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. Então, o diabo ele procura uma brecha. Por ele procurar uma brecha, que Jesus disse: não deixe lugar ao diabo. É uma pessoa que do nada o diabo te joga contra aquela pessoa. Mas aquela pessoa está toda errada. Mas, gente, Deus não quer saber se a pessoa está errada. Deus mandou você amar o seu inimigo. Hã? Ah, minha mãe, meu pai não vale nada, vive por aí na Cracolândia. Deus não quer saber quem é sua mãe, quem é seu pai. Ele mandou você honrar sua mãe e seu pai. E aí? O casal, Deus está falando que a mulher deve ter ser submissa. Mas meu marido é um animal, mas ele mandou você ser submissa, um animal. Fazer o quê? Só é seu marido, um animal. Ué, seu marido é um animal, está mandando você ser submissa, gente. A gente não pode atropelar a palavra. Deus falou que o homem não deve maltratar a mulher. Se o homem é áspero, é ignorante, é grosso, vai ter uma hora, preste bem atenção, Deus está dando chance. Deus me livre, o diabo se apossessar de vez de você. Aí, a pessoa perde isso. Porque Deus avisa primeiro, avisa segundo, daqui a pouco a pessoa começa a ser atormentada por demônio, tem pesadelo, pula da cama do nada, vê vulto, escuta a voz. Fulano, tem alguém me chamando, aí vai lá, ué, mas não é possível, gente, eu ouvi. O diabo já está começando a atormentar essa pessoa. Por quê? Algum lugar ele está conseguindo entrar. Então, isso aqui eu estou mostrando a você, eu quero que vamos lá para o lá. Só um minutinho que eu vou mostrar a você aqui no vídeo. A desobediência também faz a pessoa ser atormentada por espírito imundo. Por quê? Porque quando você não se submete a Deus, você abre uma brecha. Aí ele vai entrar na sua vida, aí ele vai te atormentar. A desobediência, entendeu? Não pensa você que isso aqui é coisa só lá de fora, não dá? Não, só o pessoal lá fora, não é pessoal nada, não obedece, não precisa ser. Pior coisa que ter uma pessoa atormentada por espírito. 1 Samuel 16. Olha a pessoa por causa da desobediência. Quando você não se submete a Deus, aquele demônio entra. E ele vai começando a tomar a sua linha de raciocínio, vai começando a passar a sua visão espiritual, você já não está enxergando mais o que é certo e o que é errado. E aí ele vai te arrastando, te arrastando, te arrastando, te arrastando, até tentar acabar com você. Vocês estão entendendo direitinho, gente, o que ele faz? Ele entra pela brechinha. Ele vai começando a cegar você. Ele já vai começando a embaçar a sua visão espiritual. Você vai se afastando de Deus sem você perceber. Na tua mente você está com Deus, mas você está se afastando. Então aquilo ali, o que ele vai fazer? Ele vai tentando te tirar os pouquinhos para te destruir. Daqui a pouco ele vai começar a te atormentar. Entendeu? Pensamento de morte, pensamento disso, só coisa negativa, ele vai começando a atormentar você, para querer destruir a sua vida. E isso não entra só naquela pessoa que está lá no mundo, não. Aquela pessoa que você não se render a palavra. Entrou no Pedro porque ele não concordou com a palavra, ele não concordou com Jesus. Não estava obedecendo. Então, a gente precisa se esforçar para obedecer, gente. Com esses bichos nojentos, você não sabe o que foi a intenção dele com você. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Bom, se bem que a gente pode nem dizer que não
sabe, ele sabe. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Olha só. O Saul, vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender, tá? Vou resumir aqui. O Saul é 1 Samuel 16. A gente primeiro vai ouvir aqui, gente, que é para a gente entender. Se a gente for direto para isso, você não vai entender nada. O Saul, ele foi ungido rei de Israel. Deus, o próprio Deus, não foi o povo. Foi Deus que escolheu o Saul como rei. Não está escrito isso aí não, gente. Estou dando um resumo aqui para a gente falar, senão não vai entender. Deus, ele escolheu o Saul como rei. Não foi o povo que escolheu, foi o próprio Deus. E o Saul começou bem. Só que chegou uma hora que o Saul começou a não querer obedecer mais às ordens que Deus usava Samuel para falar com ele. Isso é um perigo. Às vezes a pessoa começa bem na caminhada, vai ouvindo lá que Deus está usando o pastor e tal. Chega uma certa hora, a pessoa pensa que não precisa ouvir mais. Que ela já sabe o que está fazendo, já conhece também a palavra, que aquele pastor, aquela pastora está meio estranha, que não é nada disso que eles estão falando. E aí chega uma hora que a pessoa acha que não precisa mais obedecer o que Deus fala. Isso é perigoso. Então Saul era uma pessoa de Deus, ele era ungido de Deus, não era um credo, ele era ungido de Deus. Deus escolheu ele para ser rei, só que ele começou a se rebelar. Ele não queria obedecer mais o que Deus usava, Samuel, que Deus sempre vai usar um profeta. Ah, mas graças a Deus hoje em dia o Samuel não está aqui, mas irmão, está os pastores e as pastoras, é a mesma coisa. Então o que acontecia? Não queria obedecer mais a Samuel. E Deus usou o Samuel para falar para ele: ó, você vai lá para a guerra, lá você vai matar tudo, homem, animal, de resto. Saul, o que ele fez? Ele foi, matou lá o pessoal, matou o povo, a vida de um rei, pegou aqueles animais mais gordinhos, mais robustos e trouxe. E Samuel foi lá, falou assim: aí, Saul, você fez tudo que tinha que fazer? Fiz. Mas esse ungido aí de ovelha, não, isso aí tinha uns animais lá, gordinhos e tal, trouxe para poder fazer o sacrifício. E aí Samuel falou para ele: Saul, tem o Senhor mais prazer no sacrifício, no holocausto, do que em obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. E aí o que aconteceu? Deus não quis mais o Saul como rei. Qual foi o motivo que Deus não quis mais Saul como rei? Vamos ver se vocês estão entendendo. A desobediência. Ele não queria obedecer às ordens de Deus. Ele queria ser um rei na cabeça dele, fazer o que ele quisesse. Ele não tomava uma decisão. Ele não estava mais fazendo o que Deus estava falando. Ele queria fazer o que era a cabeça dele. E quando ele começou a desobedecer a Deus, Deus falou para Samuel: Samuel, eu não quero mais ele como rei. Aí Samuel foi lá, matou o homem que tinha que ter matado, que ele deixou vivo, era aquele rei, e falou: ó, você não é mais rei. Ele rasgou a roupa do profeta, mostra, ele queria o jeito dele. Aí o que aconteceu depois disso? Aí a gente vai lá. 1 Samuel 16, versículo 14. Olha só. Saul é atormentado pelo quê? Pelo espírito maligno. Não é isso? E o espírito do Senhor, o que ele fez? Se retirou de Saul. Vamos dar uma paradinha aqui? Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eu queria o seguinte: eu falo para Jesus, eu não quero ouro, não quero prata, não quero dinheiro, não quero nada disso. Eu não vou precisar de nada disso para onde eu vou. Mas pelo
batizar, já tem Espírito Santo. Não é isso, gente, é obedecer. Eu acabei de falar para você que uma pessoa da igreja de Jesus, ela pode sim ser atormentada por um espírito maligno, se você não obedecer, não falei? Então ele tinha até o Espírito de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus saiu dele por causa de quê? Da desobediência. O Espírito Santo se afastou do Sansão por causa de quê? Da desobediência. A paixão louca lá que entrou no coração do Sansão, Deus falou a primeira vez, Deus falou a segunda, Deus falou a terceira, já que ele não se livrou daquilo ali, ele podia. O que eu falei para você no começo ali? Se tem alguma coisa que você está vendo que Deus não aprova, luta contra aquilo ali, para aquilo não, que é uma brechazinha, mas é um espírito que pode tirar você de Jesus para sempre. O Sansão, tadinho, acabou com a vida do Sansão. Ele podia ter lutado, mas como ele não entendeu, Deus deu a primeira chance, deu a segunda, ele não entendeu, acabou o Espírito de Deus também se retirando do Sansão. Então a desobediência faz o Espírito Santo se afastar da sua vida, porque você está insistindo. Deus não falou que não, você está insistindo. Então o Espírito Santo se insiste. Ele não vai poder orar com uma pessoa que não obedece. Entendeu? Então o que aconteceu? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava, porque, gente, um espírito mau da parte do Senhor, um espírito demônio. Naquela época, presta bem atenção, nessa época aqui, a gente não estava na época da graça. Jesus não tinha vindo. Então era um espírito que atormentava da parte do Senhor, porque lá tá pecou já era. Hoje em dia, por causa do pecado do nosso erro, a pessoa é atormentada por demônio, já não é mais da parte do Senhor, porque nós estamos na época da graça, é da parte do diabo mesmo. Porque você vê uma brecha, por isso que no Novo Testamento ele falou, não deixe lugar ao diabo. Se você der uma brecha, vai vir o demônio da parte dele e ele te atormentar. Mas, vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria que você entendesse o seguinte: uma desobediência, ela dá lugar ao espírito imundo na sua vida para te atormentar. Que isso aqui existe. Isso aqui que você ouviu o menino falar, isso existe. Aí ele começa a atormentar a pessoa. E não é só assim aparecer e pronto, não. O diabo começa a rodear a pessoa. Ele põe doença, põe desejo de suicídio, põe pensamento negativo. Daqui a pouco a pessoa está odiando todo mundo. Ninguém mais está certo, só ela que está certa. Isso também é uma tormentação, sabia? Ela fica numa posição que ela não ouve mais ninguém. Todo mundo está errado, só ela está certa. O diabo faz ela agir assim, sabe para quê? Sabe? Para enganar ela e destruir ela. Porque se ela não ouvir mais ninguém, ele pode trabalhar na cabeça dela, que aí ela só está ouvindo só ele. Se a pessoa não ouvir mais pastor, não ouvir mais ninguém, está ouvindo só ele. Aí ele vai ficar montado na vida dessa pessoa. Até destruir ela. Vocês estão entendendo direitinho? Ele não deixa mais ouvir ninguém. As pessoas, ele põe a pessoa contra todo mundo. Que é para não correr o risco de ninguém lá dar um conselho e aquela pessoa despertar, meu Deus, é mesmo, e sair da mão dele. Então, para manter a pessoa na mão dele, ele faz a pessoa achar que só ela que está certa, a pessoa não ouve mais ninguém. Aí tem aquela pessoa, depois essa pessoa é cabeça dele, não, Deus fez a cabeça dela, ela não aceita mais conselho de ninguém, só dele. Só dele. Ele está ali na mente dela trabalhando. Aí o que é? Aí se a pessoa está falando isso aí, isso é uma piada levando para você. Não, mas isso aí está falando isso, está com inveja de você. A pessoa não aceita mais. A pessoa está falando isso, a pessoa não quer que você seja feliz. Quer que você fique igual a ele, igual a ela. Você não está entendendo? Você sabia quando eu era mais nova, eu era cheia de revoltinha, né? Da adolescente. Mas no meu caso, assim, de adolescente, que eu era bem novinha ainda, uns 15 anos, essas coisas dessa idade aí, de 15, 18 anos, já viu?
feliz. Olha só, ser feliz. Então a mãe está pensando o quê? Vai ficar com uma média dentro de casa? Você não pode namorar, você não pode passear, não pode nada. E ela quer que você fique igual a ela. O diabo botava essas coisas na minha cabeça. Sua mãe quer que você fique igual a ela. Nessa aí, sem sair, sem passear, curtiu a vida e tudo, agora não quer deixar você curtir a vida. É ruim pra ficar nessa dentro de casa nada. Aí eu me rebelava contra a minha mãe. E que você conseguiu um filho, mal tinha saído da boneca, já fui pastoral, nem experiência para cuidar do filho não tinha. Sabe quem me ajudou? Aquela mamãe que não sabia o que estava falando. Ela tinha que ficar acordada a noite toda com comigo. Gente, é sério, já faz a cabeça da pessoa. Na minha mente era uma revolta. Eu achava que quem tentasse falar alguma coisa comigo, a pessoa que estava errada. Eu estava assim, até eu quebrar a cara. Depois que eu quebrei a cara, eu vi que estava errado. Entendeu? Então o diabo, ele trabalha na mente da igual o Saul. O diabo botou na cabeça dele que não precisava mais obedecer a Deus, Samuel. Ele podia fazer do jeito dele. E ele acabou sendo o quê? Atormentado por espíritos imundos. Por que ele foi atormentado? Porque ele não se rendeu a Deus. Se ele tivesse rendido a Deus, a Bíblia diz que é de Deus, o maligno não toca. O diabo não pode tocar em você porque você está com o peito atado. Mas através da desobediência, ele pode botar a mão em você, mesmo você sendo um ungido de Deus. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, porque o Saul era. Quer dizer, o Espírito Santo se retirou e o diabo tomou conta. Existem dois tipos de possessão. Existem dois tipos de possessão de demônio. Presta bem atenção nisso. Existe aquela pessoa que estava na mão de Satanás. Existe aquela pessoa que estava na mão de Satanás. Mãe, eu estou pregando, tá? Lá na live. Existe aquela pessoa que está na mão de Satanás. Ela está possuída de demônio. E ela vem para a presença de Deus e ela é liberta. A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ela vem para a presença de Deus e ela é liberta. Aí sabe o que acontece? Aqueles demônios saem e o Espírito de Deus entra. Entendeu? E existe, infelizmente, ao contrário. A pessoa que está com Deus, o Espírito Santo mora nela, mas por causa da desobediência, a insistência no erro, aqueles que o Espírito Santo sai e a pessoa volta a ser possessa de demônios de novo. Existem essas duas coisas. Por isso, quando você está na presença de Deus, você tem que vigiar. Você não pode se afastar de Deus de jeito nenhum. Se afastar da palavra. Pastor, na Bíblia está escrito que pode uma pessoa estar com Deus e o demônio voltar. Mateus qual é aquele versículo? Mateus. Eu sei que o versículo é 12:44. Está falando lá que o espírito imundo, quando tem saído do corpo, você foi liberto. Entendeu? Saiu do corpo. Ele anda por lugares áridos, procurando recurso. E não encontra. Aí o que ele faz? Ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E se ele voltar, achar a pessoa, a casa varrida, tornada e vazia. O que é vazia? A pessoa não dá, ou ela não ouve mais, ou ela não dá mais aquela bola porque ela ouve. Porque o Saul até ouviu Samuel falar com ele, só que ele não obedeceu, ele não levou a sério. Tem aquela pessoa que ouve também não leva mais a sério o que Deus está falando. Sei lá, vai ver quem ele achava que Samuel, não sei se ele tinha uma dúvida lá se Samuel era de Deus
Eu não sei, você quem não está mais ouvindo Deus. E aí o que acontece? A casa vazia, ele diz que ele volta e leva consigo 7 espíritos piores do que aquele que volta ali. A pessoa fica possuída, pior do que estava antes. Agora, gente, eu vou te falar uma coisa. É lindo quando uma pessoa se converte, o diabo sai e Jesus entra. O Espírito Santo entra. Agora, a coisa mais triste que tem é o Espírito Santo tem que sair e o diabo entrar. Igual aconteceu com Saul. O Espírito de Deus se retirou, aí ele começou a se atormentar. O diabo entrou. Tudo isso por quê? Calma, você vai ver agora o Diego ali já vai lá, tá? Já vai embora, mas você vai ver por que é agora. Por causa da desobediência. Porque o Romanos, você tem que vigiar, gente. Vigiar seu coração. Vigiar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode deixar o diabo te jogar contra ninguém. O cristão, ele não pode ter uma pessoa sequer. Uma só, que você não goste. Se não é essa pessoa que você não gosta, ela é uma porta. Ela é a brecha aberta. Livre acesso o diabo entrar e sair a hora que ele quiser. Sim ou não, gente? Então, lá no livro de Romanos 1, a partir do versículo 20, tá? Presta bem atenção. Ele está falando assim, não, vamos pegar o 21 para a gente entender melhor. Porquanto, tendo conhecido a Deus, né, não glorificaram como Deus. Às vezes a pessoa, não é que a pessoa não conheceu, às vezes a pessoa conhece, já conheceu Deus, mas não glorifica ela como Deus. Como eu acabei de falar, lembra que eu acabei de falar na primeira pregação? Da casa do Senhor, do zelo das coisas do Senhor, da obediência. Então, às vezes a pessoa conhece a Deus, mas não dá a glória a Deus. É Romanos 1, versículo 21. Porquanto conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato, o que aconteceu? O Senhor obscureceu. Quando a pessoa se endurece o coração, dizendo cessado, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em
pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Porque, preste atenção, por isso Deus os abandonou as paixões infames, e até as suas mulheres mudaram seu uso natural, contrário à natureza, e semelhantes também os homens, deixando o uso natural, né? Deixando o uso natural da mulher e se inflamaram em sensualidade uns para com outros, homens com homens, né? Tem Bíblia que homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não prestam atenção, é isso aqui porque você prestar atenção, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer o que não convém. Lá no livro de 1 Samuel, que a gente está lendo, você vai ver que aqueles espíritos eram da parte de quem? Do Senhor. Ele está falando que Deus os entregou. Por quê? Qual é o motivo? Eles não quiseram conhecimento de Deus. Então, se a pessoa rejeita a correção do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a pessoa não quer obedecer de jeito nenhum, Deus vê que a pessoa não está insistindo igual o Saul, ele entrega a pessoa para o Pai. Foi o que ele fez, ele entregou, ele abriu mão do Saul, tá bom, você quer ir? Os espíritos vêm e ocupam. Só tem uma maneira de você não ser possuído por espíritos imundos. É se você se render a Deus. Não pensa você que se você não obedecer a Deus, o diabo não vai entrar em você. Eu não vou deixar. Como? Me explica isso. Deus, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir ela, Jesus pede, o diabo não. O diabo, ele falou lá no livro de Mateus: se ele vê a casa varrida, tornada vazia, ele volta e ele entra. Ele pega os 7 demônios, ele invade. Agora eu vou usar esse povo. E quem vai impedir? Se Deus já deixou, não pode fazer nada porque você não quer obedecer. E aí? Quem vai impedir? Me explica. É aonde você vê a pessoa, poxa, mas essa pessoa era cristã, gente. Que é isso? Meu Deus, essa pessoa estava pregando outro dia, como é que ela está se prostituindo e tudo, os demônios estão contra. Ela não se rendeu, não abriu o coração para obedecer. Igual Saul, quem via Saul, meu Deus, aquele homem era atormentado com aqueles demônios ali, eu estava doidinho, não era aquele rei que era de Deus? Aquele foi um ungido de Deus, o de Saul. É ele mesmo, meu Deus. Mas ele deu lugar. Irmão, pelo amor de Deus, não dá lugar ao diabo. Se tem uma coisa na sua vida que você está vendo que é pecado, luta contra aquilo ali, pede força a Deus, nem que você fica o dia todo lá sentado orando, da noite toda. Eu, quando tenho alguma coisa na minha vida tentando me dominar que não é Deus, irmão, esquece. Nem que eu fique ali dia e noite, já passei noites acordado orando. Deus tira isso de mim, Deus, eu não quero isso, Deus, eu não quero ser escravo do diabo. Você luta, gente, pede a Deus, mas não deixa. Porque se ele assumir mesmo de vez a pessoa, já é. Saul, ele assumiu de vez, tá? Saul não viu mais ninguém, ele tomou conta de Saul. E Saul se suicidou. Ele entrou em Judas. Lembra de Judas? Judas deu uma brecha. O que ele fez com Judas? Ele fez o Judas se suicidar. Ele acabou com Judas. Por causa de uma brechinha, por causa de dinheiro. Judas era bom dinheiro. Uma coisinha, ele era discípulo. Você não vê falar em nada de Judas na Bíblia. Que ele era mentiroso, que ele era safado, nada disso.
pessoa. Possessão demoníaca, ele se aposta da pessoa. E quando ele vê que não consegue tirar a pessoa da igreja, o que ele faz? Ele pode criar na mente da pessoa uma religiosidade. A pessoa está na igreja e não concorda com o que Deus fala. O Judas, ele era discípulo. Ele não tinha saído da igreja, ele fazia parte da igreja. A igreja somos nós. Ele era discípulo, só que ele não estava concordando com Jesus. O diabo entrou nele. Se Jesus não expulsa, sabe-se lá o que ele ia fazer com Pedro. Okay? Depois Jesus disse, né, ô Pedro, o diabo pediu para se levantar você, Pedro. Ele pediu para se levantar você, que ele ia acabar contigo, mas eu roguei o Pai por ti. Se converte. Se converte, que ele está de olho em você. Jesus avisou ele. Ele já estava pensando com Pedro também. Ele tinha acabado com Judas, estava pensando em acabar com Pedro. Era discípulo. Judas era discípulo. Então pensa você, não, coração de Deus está bom de qualquer maneira, todo mundo pega, pecadinho a mais, pecadinho a menos, não faz isso não. Se todo mundo for para o inferno, você vai querer ir também? Uma pessoinha a menos, a mais, não for inferno, você vai pensar assim. Duvido se você vai pensar assim. Então a gente pula fora. Não é fácil não. Eu não posso chegar como pastora e falar para você, irmão, é muito fácil você ser igreja, não é não? Não é, a porta é estreita, você tem que querer mesmo. Você tem que ser aquela pessoa que luta com os seus pecados. E é uma guerra, às vezes é de furra, capoeira, entendeu? Tem dia que é uma luta para você permanecer na presença de Deus. Tem que matar um dois, tem dia que é um leão, tem dia que é dois, três, tem dia que é uma manada de leão. Querendo te tirar da presença de Deus, mas você tem que lutar. Você tem que chegar ao ponto, igual Pedro. Que Jesus falou assim, vocês também querem ir, para onde iremos nós? É muito difícil, vou marcar Jesus, não é para o inferno, você tem dois caminhos, gente. Não vou então para a igreja, então vai se perder no inferno. Está amarrado com Jesus, não tem para onde for, o negócio é lutar. Sim, o negócio é lutar para não errar. Glória a Deus. Falei para você, gente, aqui nessa igreja a gente não é rica, eu falei, né? A gente tem que se juntar para cuidar, a gente unge a pedra. Vamos escutar a mensagem da pastora pregou, que foi muito bom. Unge o lugar onde Deus fala com você, vamos cuidar do tempo que Deus fala com você. A riqueza, conforto, a gente não tem, mas irmão, aqui você está dando parte desse ministério, você só vai se perder se você quiser, porque palavra Deus está te mostrando. Deus já está buscando a você para você não cair nessa. Não, você não cair nessa. Então, cuidar com Jesus, não está amarrado. Esse negócio de possessão do meu lado, não. Vou buscar a Deus, vou vigiar. E não adianta você ficar dia e noite orando, você não abandonar o pecado, tá? Você tem que orar para abandonar o pecado. Porque o Saul, ele era um rei. Vai ver que ele orava, ele se consagrava, mas ele não obedecia. O problema era esse. Né? Então não adianta eu orar, me consagrar, orar de cabeça para baixo e não abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado. Para isso eu preciso de força. Eu preciso pedir a Deus, buscar a Deus. Amém? Efésios 4, versículo 27. Não é só orar, se consagrar, é abandonar o pecado, fechar a porta. Glória a Deus. Olha o que ele está falando aqui, ó. Acharam aí, gente? Vamos pegar o 26 para a gente entender melhor. Ele está falando aqui, mirai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Vou dar uma paradinha rapidinho. Não é isso que eu ia pregar, não, mas eu queria falar isso aí. Cuidado com esse negócio de ira, gente. Senão
Isso é um espírito, você tem que pedir força a Deus. Tem gente que você não consegue nem chegar perto da pessoa, a pessoa parece que já é um espírito que anda nela. Então qualquer coisa que você fala, a pessoa já se explode. Cuidado com esse negócio de ira. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou. Você já pediu isso a Deus? Gente, pelo amor de Deus, se você ouvir a minha oração particular, você vai entender muita coisa. Gente, eu falo, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero ser pessoa dura de coração, eu não quero ser resistente, eu sou, tira a dureza do meu coração, a resistência, me ensina a ser obediente. Se eu falar, aprender de mim que sou manso e humilde, me ensina a ser mansa, a ser humilde e tal, eu peço isso a Deus. Tem gente que não pede. Aí você se torna uma pessoa iracunda, ninguém pode nem dar para sua cara para um, pode ser sério. Aí ele está falando assim: irei-vos e não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque quando você se ira, apaga o brilho do Espírito Santo. Aí ele está dizendo aqui: não tens lugar para quem? Irmão, não dá lugar para ele. Sabe o que é não dar lugar para o diabo? Quem sabe? Levanta a mão. Sabe o que é não dar lugar para o diabo? Eu vou te explicar. Está tudo mastigadinho, só você engolir. O diabo fica provocando você para você não ser submissa ao seu marido. Você fala uma meia dúzia para ele, mas você não fala. É difícil, mas você segura e vai orar. O demônio faz de tudo para provocar o marido e tratar a mulher mal. Você segura e vai orar. Você não está dando lugar para ele, porque se você fizer, você está dando lugar para ele. O diabo faz de tudo, você não obedecer sua mãe, obedecer seu pai, não ficar chateado com sua mãe, com seu pai. Você vai orar, não está amarrado em nome de Jesus. Esse demônio está tentando me jogar contra minha mãe, contra meu pai. Você vai lá orar, você pede força a Deus, você não está dando lugar ao diabo. O diabo tenta jogar você contra alguém, provocar um ódio, uma mágoa, você não está amarrado. O ódio não vai entrar no meu coração. Eu não vou aceitar essa mágoa no meu coração. Eu vou orar até isso sumir do meu coração. Você não está dando lugar ao diabo. Você está entendendo? Agora, quando você desobedece a Deus, qualquer desobediência a Deus, você está dando lugar ao diabo. O Saul, como é que ele deu lugar ao diabo? Quando ele desobedeceu o que Deus usou o Samuel para falar com ele. Foi ali que ele deu lugar àquele diabo. Aí o demônio entrou, o Espírito Santo saiu, começou a atormentar, ele tomou conta da vida dele até o suicídio. Ele deu lugar ao diabo quando ele desobedeceu. O Pedro, como que Pedro deu lugar ao diabo? Quando ele começou a debater com Jesus, ele começou a discordar da palavra, ele deu lugar ao diabo. O Judas, como que Deus ele deu lugar ao diabo? Quando ele começou a amar o dinheiro. O dinheiro era mais importante para ele do que Jesus, ele deu lugar ao diabo. Então a gente não pode dar lugar a ele. Não cede terreno, não cede território, não cede lugar para ele. Sentiu que tem uma coisa te tentando jogar você contra alguém, tentando fazer você fazer alguma coisa errada, você já tem que começar a orar. Mas orar até você sentir que aquilo sumiu da sua vida. Aplica o jejum, se consagra, até você sentir que você não sente mais aquilo sumiu. Aí você foi em pé. E as coisas vão acontecer na sua vida. Glória a Deus. Não dá lugar ao diabo é mesmo você não dar lugar ao pecado. Porque o diabo entra no pecado. Entendeu? Então luta contra o pecado. Ora a Deus, pede força a Deus. Que é para você ser abençoado. O diabo não atrapalhar as suas bênçãos, não atrapalhar o seu milagre, você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu espero que esse grupo tenha abrido muito seu entendimento sobre esse negócio de demônio. Entendeu? Glória a Deus. Porque eu te mostrei aqui no áudio aqui, ele dizia que não tem brincadeira não, tá? Isso existe. Glória a Deus. Então vamos orar então em nome de Jesus. Gente, vamos aplaudir Jesus em nome de Jesus.
Nós já alimentamos, né? Graças a Deus, o nosso corpo, nosso espírito está muito bem alimentado. Você vai para casa, vai tomar um cafezinho, vai almoçar, mas pelo menos o seu espírito, eu acredito que está muito bem alimentado para vencer o maligno. Você só não vai vencer ele agora se você não quiser. Se você quiser, ele vai ter que bater e retirar. Glória a Deus. Vamos orar pelo nome de Jesus. Feche essas olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos na tua presença. Ó Deus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou e de cantar. É uma palavra, Pai, de libertação. Porque o Senhor falou lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, que com sua palavra o Senhor curava os enfermos e libertava, né, os atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados pela sua palavra. Então que a sua palavra possa entrar no coração, penetrar no coração dessa pessoa de uma tal maneira que elas vêm se tornar uma pessoa que Satanás ele vai procurar. Aquela pessoa que está, sabe, deixa o diabo cansado, esgotado, de tanto procurar uma brecha. Ele não consegue entrar de jeito nenhum. Porque essa pessoa é vigilante, ela não vai nada lugar o diabo. Ela entendeu, agora que ela vê que é pecado, ela vai para cima, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai pedir força ao Senhor, vai se livrar daquilo ali e vai continuar sendo um vencedor e uma vencedora, cara. E eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando e paralisando toda a ação de Satanás e exigindo que saia do casamento, da saúde, dos filhos, da prosperidade, da fonte de renda, aonde você está agindo na vida dessa pessoa. Às vezes você conseguiu até uma brecha, alguma coisa que aconteceu que você, vou entrar por aqui. Só que hoje, através dessa